Muito prazer, eu sou Vanessa Rangel e eu criei em 2020 uma técnica de mega hair, o Nano Slim. Eu sofria muito, já há 26 anos como profissional, especialista em extensão capilar, comecei a ter uma série de problemas com várias outras técnicas que nós vamos falar aqui neste vídeo. Pontuarei cada uma delas para vocês e os problemas que ocasionaram na minha vida, na minha carreira, no meu negócio. Eu sou brasileira da cidade de Varginha, mundialmente conhecida como a história da criação do Nano Slim é muito interessante, porque eu já havia feito o Nano Slim há muitos anos atrás e nem sabia. Não tinha me atentado e não fiz os processos corretos, que é algo que nós vamos falar também nesse vídeo. Eu simplesmente me sentei no dia 2 de janeiro de 2020 na poltrona com uma xícara de café e pedi a Deus que me desse inteligência e me capacitasse, pois eu realmente acreditava que existia algo melhor, que a gente pudesse desfrutar desse benefício que é alongar e volumizar os cabelos. E então, eu decidi encarar a máquina de costura, desenvolver os processos todos do Nano Slim, para ter algo padronizado e totalmente diferente do mercado. E foi assim que surgiu o Nano Slim. E eu me recordei, que eu havia atendido uma cliente que estava de passagem por Belo Horizonte. E eu já havia aplicado uma técnica que era parecida com o Nano Slim. Eu adaptei as telas que a cliente estava usando para o Nano Slim, fiz, mas era uma cliente que estava de passagem, então eu não acompanhei a evolução dessa cliente. E foi esse o meu erro, pois eu não me atentei aos processos de criação. Só que em 2 de janeiro eu realmente me dediquei a me atentar aos processos para criar o Nano Slim. Agora dê uma olhada nessa situação que eu vou ilustrar para você. Salão bonita toda vida, boa tarde. Oi, a Vanessa tá aí? Não, tudo bem, Marina, como é que você tá? Olha se eu tô bem aí na foto que eu mandei do WhatsApp. Ah, vou dar uma olhadinha. Ah, eu tô vendo aqui. Pois é, eu tô viajando e esse mega descolando da minha cabeça, meu marido xingando, eu fico chorando. Será que não é por causa do sol, do calor? Ô minha filha, eu comprei meu mega caro num salão. Não coloquei uma abobrinha na cabeça pra viajar, não. Fala pra Vanessa, dá um jeito. Tá bom, eu vou falar com ela pra ver o que dá pra gente fazer pra você. Pode deixar passar um recado. Espero. Ai. Ferrou. Vanessa, a Marina mandou uma foto da viagem dela e o mega tá soltando. Olha isso daqui. Gente, não é possível. Já cansei de falar que não pode passar máscara, não pode passar continuador. O que ela tá fazendo num cruzeiro com mega hair? Desse jeito não tem mega que dure mesmo, não. Mas ela tá furiosa, me xingou, falou que pagou foi um mega, que não foi viajar com uma bobrinha na cabeça. Me xingou toda. O que vai fazer? Samanta, fala pra ela passar aqui então, depois da viagem, que eu vou gastar um horário na minha agenda pra colar esse mega na cabeça dela. E aí você fala que a gente não vai cobrar, sei lá, alguma coisa assim. Só problema. Ficou tão lindo, eu lembrei meu sonho, nossa, meu cabelo nunca foi assim, obrigada. Que bom que você gostou. Agora eu vou ler alguns cuidadinhos que você precisa ter com o seu cabelo, tá? Eu quando eu quiser jantar, tá? Não pode passar, não pode passar óleo, não pode passar nada perto. Tem que olhar aquela vaga, que não pode assim, você vai ter que tomar muito cuidado pra ir. Pra pentear alguém, você vai reclamar. Não vai te cuidar de você vai tratar muito bem. E aí você vai ter que tomar muito cuidado, pô. Progressiva, você tintura, você acabar, você penteado. Não vai poder lavar hoje, aí você vai ter que lavar. Só alguns cuidados fáceis. Mas se você, gente, só que nunca vai colar. Nunca descolou com nenhuma clientinha, todas amam. Pois era exatamente isso que eu passava com as minhas clientes. Com adesivo, que foi uma das últimas técnicas que eu trabalhei, eram muitos problemas, muitas restrições. Constantemente eu recebia reclamações. Poucas semanas depois, ou depois da manutenção, a fita começar a melar, escorregar, a cliente estar viajando e me mandando uma mensagem que tinha soltado o cabelo. Olha, eu comecei a me entristecer, eu comecei a desanimar no meu negócio. Eu pensei até mesmo em migrar de área. E comecei a estudar mercado financeiro, pensei em fechar o salão, de tão desgostosa que eu estava com o mega hair. Sem contar que a concorrência, né, com os profissionais, estava ficando uma coisa muito pesada. Eu realmente não estava feliz. E eram tantos problemas, que um dia eu resolvi ressignificar os pontos que prejudicam a cliente no uso do adesivo. O adesivo solta com muita facilidade.
e às vezes até mesmo levanta a pontinha, deixando bem aparente a pontinha, né? Porque ela acaba abrindo ali um bico, uma espécie de orelha, e as clientes se sentem muito incomodadas. Além de às vezes ficar dependurada, soltar, e tudo isso causa muito constrangimento porque aparece. Com o uso constante, após 6 manutenções, no mínimo, essa cola começa a melar toda a estrutura e ela começa a escorregar da cabeça da cliente. Impede a cliente de frequentar praia, piscina, sauna. É uma técnica muito restritiva. A cliente não consegue nem tratar o cabelo. Solta na academia com calor, atividade física, transpiração. É muito complicado. A cliente não pode usar óleo, máscara, fluido, nenhum produto que isso pode soltar o cabelo. Até mesmo o calor do secador pode soltar as mechas. Muito complicado. A distribuição das telas também não é uma confecção que me agrada muito. Elas ficam muito duras na cabeça, elas ficam ralas e a estrutura é pesada, parece que a gente está usando uma tiarinha na cabeça. Elas não dobram com facilidade quando cresce para fazer o rabo de cavalo. O custo é muito elevado porque a fita adesiva não é barata e as reclamações não param, são constantes. E com a criação do Nano Slim, eu comecei a receber muitos clientes para mudarem de técnica. E aí eu comprovei mais uma vez tudo aquilo que eu passava de sofrimento. Na hora de tirar aquela fita, gente, era um Deus nos acuda. Muito óleo no cabelo. Todos os meus pentes tinham adesivo, todos os meus pentes tinham cola. E na hora que você ia desembaraçar o cabelo natural da cliente para higienizar, para voltar com aquelas telas na mesma posição, outro Deus nos acuda. Porque arrancava muito o cabelo da cliente com a cola, fazendo muita tração, e precisava usar produtos muito abrasivos, como, por exemplo, álcool isopropílico, ou no condicionador ou na formulação, para tirar a pegajosidade e o óleo que ficava no cabelo, e também das próprias faixas. E aí essa faixa já não colava legal na manutenção, porque ficava com resíduo de óleo, que é algo que prejudica a fixação da fita adesiva. Então assim, era algo tenebroso. Eu sofria muito. Se eu for enumerar esses casos para vocês, serão muitos. Quando eu migrei para o adesivo, eu comecei a trabalhar somente com adesivo. Abandonei as outras técnicas, pois eu achava que eu iria ficar milionário. É uma técnica promissora. E não foi isso que aconteceu. Então, eu me vi em uma situação onde ou eu fechava o salão ou parava de trabalhar com alongamento capilar, ou eu retornava para a queratina. E era um outro pesadelo. Algum dia pra você também. Meu Deus do céu, que vergonha, que vexame. Oh, que bom, olhadinha na sua manutenção. Que alegria. Seu mega já tá com uns 60 dias. Eu tô vendo bem a hora, amiga. Eu até trouxe os cabelos que soltaram. Tem 45 dias o Meg já soltou tanto cabelo. Tranquilo, a gente coloca, sem problema nenhum. É normal, até que saiu pouquinho, viu? Saiu bem pouquinho mesmo, a gente coloca agora, um minuto. Mas com uma semana soltar um tanto de mecha, sem certeza. Não é essa cola sua que tá muito fraca, não, amiga? Ô, Filomena, você podia dar uma responsadinha nessa cola aí, né, amiga? Essa cola não tá boa, eu tô passando um monte de vergonha na rua. A técnica de queratina, ela possui vários pontos que, no meu ponto de vista, são bem preocupantes. O tempo da preparação e colocação é demasiado, às vezes mais de 6 horas no salão, para que a cliente tenha todo o processo completo. As mechinhas soltam na academia, no trabalho, na faculdade, no restaurante, o que até se torna anti-higiênico. O cabelo embola com muita facilidade, principalmente os cabelos finos. A manutenção é super demorada e com muitas perdas de cabelo. A cliente às vezes tem que ficar comprando mais cabelo. A cliente se desespera na manutenção com os cabelos que vão soltando, encostando no braço e no chão. E realmente é um bolo de cabelo da cliente que solta. O cabelo da cliente passa mês, passa ano, entra ano, ele continua ralo e não se desenvolve. E acaba usando muito cabelo da cliente. Nós temos visto aí profissionais fazendo a queratina até mesmo no topo da cabeça da cliente, o que não é legal. Eu recebi também inúmeros casos de clientes com queratina, nozinho italiano, onde sempre elas chegavam com mechas que foram arrancadas com o cabelo dela. É uma técnica que não proporciona flexibilidade na tração da escova. Muitas vezes a cliente escovando o cabelo solta a mecha. Mas se soltasse a mecha do alongamento, tudo bem. Acontece que ela se solta com o bulbo capilar da cliente. Então elas chegavam para mim aqui no salão
com a bolsinha, né, a necessaire cheia de mechinhas. E quando você olha essas mechinhas, elas estão lotadas dos bulbos capilares do próprio cabelo da cliente. A técnica de queratina, ela acaba causando microalopécias na cabeça toda, porque cada mechinha que cai com o cabelo da cliente e o seu bulbo capilar vai causar ali uma alopécia. E pode acontecer ao longo dos anos, como eu tive algumas clientes, de nunca mais crescer cabelo naquela região. Ralifica o cabelo para sempre, até mesmo evoluir para uma alopecia fibrosante. É uma situação muito preocupante e eu não me via voltando a trabalhar com a queratina, que eu já tinha abandonado por ser uma técnica muito invasiva. E tinha a opção do ponto americano também. Mas olha bem essa situação. Antes da gente começar, eu queria que você olhasse os buraquinhos que tá dando bem no cantinho, assim, das telas, sabe? Dói muito quando coloca, e eu vi que tá dando buraco. Eu tô com medo. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Não, fica tranquila. Da próxima vez, a gente coloca a tela um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, aí não vai ter problema nenhum, tá? Ah, eu tô com muito medo. Tem como colocar então ele mais soltinho, não apertar tanto e revezar mesmo assim bastante o local, porque eu tô morrendo de medo de ficar careca. Não, pode ficar tranquila, eu vou colocar um pouquinho mais frouxo. Você vai ter que fazer manutenção um pouquinho antes, tá? Mas aqui o cabelo aguenta, é normal, pode ficar tranquila que não tá acontecendo nada com o seu cabelo, nenhuma. O ponto americano possui uma estrutura muito pesada, causa muita coceira. Realmente, pesa o couro cabeludo da cliente, tracionando as laterais. E muitas vezes nem existe uma estrutura de telas. Às vezes são metros de cabelo, onde se fazem dobraduras e dessa maneira é costurado na cabeça da cliente. Isso fica alto, isso machuca, isso pode realmente causar muitos problemas aos bulbos capilares da cliente, principalmente quando ela dorme. É muito comum a gente ver pontos de alopécia nas laterais e em toda a extensão das telas. Costuma desfazer a costura, estufar e realmente a cliente logo ter que substituir esse cabelo. Esse tecimento fino gera telas grossas que na verdade machucam a cliente, porque a estrutura que fica em contato com o couro cabeludo é que precisa ser extremamente fina e delicada. E esse tipo de tecimento, que não existem as barreiras protetivas que existem no nano slim, perde-se muito cabelo. O mesmo caso da queratina, os cabelos ficam ralos, muito ralos, ao longo do tempo e não se desenvolvem. Muito incômodo para dormir, principalmente se forem bases de nozinhos ou microlinks, porque ao contrário do que muita gente pensa, o microlink puxa e muito os fios de cabelo. E é uma técnica que a maioria das clientes precisam tomar analgésicos, pois elas sentem muitos incômodos e muita dor de cabeça. Foram vários os casos de mudança de técnica que eu recebi de várias formas de ponto americano aqui no espaço. E todas elas apresentavam tração aos bulbos capilares, cabelos ralificados, e as clientes que mudaram para o nano slim tiveram seus cabelos desenvolvidos de forma extraordinária. O ponto americano foi uma técnica que algumas pessoas confundem, podem até achar parecido, mas vocês verão ao longo de toda essa aula como é diferente. E não, eu não poderia voltar a trabalhar com uma técnica tão invasiva como é o ponto americano. É uma tração direta ao couro cabeludo da cliente e aos fios naturais. O que eu imaginava quando eu criasse o nano slim? A cliente feliz, um prazo de manutenção real, porque muitas técnicas não ficam na cabeça da cliente. Simplesmente as mechinhas vão soltando, vão caindo, o cabelo já não está igual a 4 meses atrás, o corte muda. Tudo isso me fazia repensar os processos. O comportamento estável nos variados tipos de etnias, cabelos cacheados, ondulados, lisos, grossos, finos. Uma manutenção tranquila e sem questionamento das clientes, aquele desespero de estar perdendo o cabelo natural. A cliente, a mulher, ela deseja alongar os cabelos para embelezamento e não para escravidão. A durabilidade dessas estruturas, das telas e o conforto e saudabilidade do Mega Hair. Um outro ponto fundamental, poder tratar o cabelo. Imagine uma cliente loira que faz processos químicos no seu cabelo ser impedida ou ficar com medo de utilizar máscara de tratamento ou óleo, que é o que ela precisa para tratar os dois cabelos. Muito complicada a situação. Então tudo isso me fez reunir todas essas dores, todos esses problemas, todos esses perrengues em uma lista gigantesca. E ponto a ponto eu fui rebatendo. Acompanhe comigo. Hoje eu tenho várias clientes que fazem penteados, viajam, não precisam me dar satisfação que estão viajando, correrem o risco de o mega, a extensão, soltar no meio da viagem. Somos tranquilas.
praticam esportes radicais, vão à praia, fazem o que querem, como se fosse o seu próprio cabelo natural. Essa cliente, a Simone, gente, é fantástico o caso dela, porque o cabelo dela já está enorme, mas ela usa porque gosta do efeito de muito cabelo e usa tranquilamente porque sabe que seu cabelo natural jamais será prejudicado. Então, Vanessa, você sabe que eu não sou muito boa contando caso, mas vamos lá. Eu tinha uma extensão de fita adesiva, e aí eu fazia a manutenção, aí daí umas 2 semanas ele já começava a ficar melado, e aí 3 semanas no máximo eu tinha que voltar para fazer a manutenção, quando muito. E aí era sempre aquela história de que eu fazia o cuidado domiciliar errado, de que eu não fazia o uso do shampoo correto, então eu comprei um shampoo indicado, de que eu não podia secar a extensão da raiz, então eu não podia aplicar secador na raiz, não aplicava, botava o secador frio na raiz e o secador quente no restante, de que eu não tinha cuidado, não estava usando a máscara, deixando a máscara cair na raiz, então eu só podia aplicar na máscara na ponta, e eu fui modificando tudo e mesmo assim não funcionava. E aí até que um dia eu coloquei o Mega, fiz a manutenção e fui viajar, fui para um cruzeiro, que era um cruzeiro que ia para fora do Brasil, e aí na viagem eu fui pra praia primeiro, passei uns dias na praia e depois peguei o navio. Então tinha exatos uma semana que eu tinha colocado, 10 dias que eu tinha colocado o Mega, uma das fitas descolou dentro do navio. E aí eu fiquei desesperada, porque dentro do navio, quem já viajou sabe, o salão é em dólar. E além de ser em dólar, todos os serviços, eles não sabiam, eles não tinham o produto para dissolver a cola do Mega. Então o que eu fiz? Eu mesma tirei a cola toda com máscara, que eu apliquei máscara no cabelo, e fui com o pente arrancando aquela cola, metade do meu cabelo saiu junto, e arranquei a fita toda. E aí, você sabe, o resto da história, quando eu voltei, eu tirei aquele negócio daquela fita adesiva. E após o método adesivo, eu passei para queratina, que era mais prático, me permitia frequentar a piscina, secar o cabelo. Porém, tinha a desvantagem de que a cada manutenção eu via sair grande quantidade de fios. Então, assim, em cada manutenção eu perdia muito cabelo. Outra desvantagem que, a meu ver, era que a cada manutenção também, a minha prótese, vamos dizer assim, né, minhas mechas, elas encurtavam. Então, eu investia muito no cabelo, mas esse cabelo, ele se perdia porque ele ia ficando curto e eu tinha que dispensar. Enfim, eu entrei no processo de pós-parto, de queda pós-parto, então pra mim ficou inviável, porque além da queda do parto, eu tava apresentando a queda pela tração, pelo mecanismo de manutenção do Mega Hair, e aí foi quando eu conheci o Nano Slim, que aí foi a minha salvação, assim. Hoje eu tenho minhas telas, que são, assim, eu tenho as mesmas de quando eu coloquei, mas eu já comprei outra, e assim, eu não tenho queda nem perda de cabelo excessivo. A Vanessa sempre me mostra a quantidade de cabelo que sai durante o processo, é o mínimo, e eu tô muito satisfeita, muito feliz, eu não pretendo migrar pra outra técnica. Pra mim é assim, eu me encontrei. Era isso que eu buscava nos anos anteriores, 2016 até 2019, e não consegui com as outras técnicas. Por isso, eu as abandonei. Então, depois de listar todos esses problemas, todas essas dores, eu comecei a listar também o que seria a solução, o melhor quadro. E eu preciso te explicar agora os meus processos, os processos do Nano Slim, que envolve 3 mecanismos primordiais para que o Nano Slim seja o que ele é e seja uma técnica autoral. Não utilizamos nada existente hoje no mercado. Os mecanismos são barreira elástica, barreira química e barreira mecânica. Todos esses mecanismos utilizados na nossa confecção Nano Slim. Nossas telas são tecidas na máquina de costura e na máquina ela recebe a barreira mecânica, que ajuda a aproximar, a unir mais quantidade de cabelo. Isso faz com que na hora que a gente faz as viradas do cabelo, ela também protege o próprio cabelo. Muitas técnicas utilizam linhas e agulhas passando diretamente nessas telas e costurando. Com a confecção Nano Slim, não há a deterioração, não se estragam essas telas perfurando por causa da barreira elástica. Mas a proteção com a barreira mecânica também ajudaria até mesmo no ponto americano. Essa membrana que envolve os fios faz com que essas telas durem até mais de 2 anos. As clientes utilizam as mesmas estruturas mais de 24 meses, ininterruptamente. E junto à barreira mecânica, fixamos a barreira química, que é um blend que potencializa que essa estrutura se acople bem aos fios já distribuídos na máquina. Então o poder de barreira mecânica e barreira química na confecção é inigualável, porque temos mais cabelo na tela e a estrutura em si fica muito, muito firme e fina. E é isso que traz o conforto no contato direto com o couro cabeludo da cliente. Já a barreira elástica não se trata de um elástico, mas ela cria um efeito de malha. Como a gente usa uma calça para fazer atividade física, que tem a elasticidade para você fazer os movimentos. Quais são
os movimentos que nós fazemos com extensões em telas no cabelo. Movimento de estica e puxa quando penteamos, quando escovamos. Quando nós lavamos o cabelo, nós também esfregamos o couro cabeludo. Então nós movimentamos as telas para os dois lados, direita, esquerda, para cima, para baixo, dependendo do movimento que a gente faz com as mãos. Nós também fazemos penteados, rabos de cavalo, prendemos o cabelo, prendemos os coques. Tudo isso pode ocasionar tração aos fios que estão prendendo ao couro cabeludo. Quando nós dormimos, também pressionamos um dos lados em que estamos recostados no travesseiro, o que faz automaticamente com que puxe o lado oposto. Tudo isso é um movimento das telas na cabeça, no couro cabeludo. E tudo isso foi pensado para que a barreira elástica pudesse absorver, como se fosse uma cama elástica. Na verdade, ela faz com que cada pontinho seja feito em um ponto específico. Eles sejam unidos, mas eles tenham seu próprio espaço, para terem mobilidade a cada vez que nós recrutamos a movimentação. E quando eu criei o Nanislim, eu me inspirei nas aulas de autoescola. Eu lembrei das aulas que eu tive, em que o professor falava sobre o caminhão-tanque, por que é subdividido os compartimentos, porque o caminhão-tanque não é um único tanque carregando ali um volume grande, como 10 mil litros. Ele é compartimentado, então se distribui o total dos líquidos em vários compartimentos, exatamente para amenizar o sobrepeso, porque em caso de uma freada brusca, um acidente, 10 mil litros se movimentando de uma única vez poderiam causar um estrago gigantesco. Então eu pensei da mesma maneira. No ponto americano são vários blocos ali pegando muito cabelo. Se acontece qualquer incidente naquela região, aquele cabelo é puxado, não tem uma maleabilidade. E a barreira elástica é toda compartimentada. Então ela equilibra o peso das laterais, do centro, em toda a extensão do couro cabeludo. Essa foi a engenharia tão fabulosa que fez com que as clientes validassem realmente a barreira elástica como um mecanismo fundamental para que não solte o cabelo, para que não puxe, para que não arranque os bulbos capilares, para que não seja dolorida, porque a barreira elástica funciona mais ou menos como uma cama elástica, absorvendo todos os impactos dos movimentos que nós fazemos com o cabelo no dia a dia. E vale ressaltar sobre as técnicas pontuais, contingentes, como por exemplo a queratina, o nó italiano, que é espalhado pela cabeça toda, utilizando muito mais de 40% do cabelo da cliente. Com o Nanislim, nós utilizamos apenas de 2 a 5% do seu cabelo natural. É uma diferença gigantesca. E tudo isso traz muito conforto para a cliente que utiliza a extensão capilar. Depois de organizados todos esses processos que fizeram toda a diferença para que o Nanislim fosse uma técnica bem uniforme e agradável, desde a cliente que tem um pouquíssimo cabelo e muito fino, até a cliente que tem muito cabelo e mesmo assim gosta de mais volume e comportaria mais telas em sua cabeça. Tudo isso fez toda a diferença também no meu pós-atendimento, porque eu comecei a erradicar, eliminar todos os problemas que eu tinha de 2019 para trás. Em 2020 realmente foi a virada de chave com esse presente de Deus, que é o Nanislim. E depois do conforto que a técnica trouxe, foi a hora de organizar também nossa matéria-prima. E nós optamos por trabalhar apenas com os valiosos e maravilhosos cabelos brasileiros, que são cabelos livres de qualquer química, totalmente naturais e com diversas texturas, desde o liso ao cacheado. E sim, em formato natural. Desde então, excluímos da nossa lista de fornecedores os fornecedores de matéria-prima importada, que são os cabelos asiáticos. Nós entendemos que o cabelo natural, virgem, inteiro, não processado, é o melhor cabelo para proporcionar essa experiência surreal no dia a dia da cliente. Então, realmente, hoje, Nanislim é uma marca que se consolidou atrelada à qualidade dos nossos cabelos brasileiros, famosos em todo o mundo. Iniciamos um trabalho de coleta dos cabelos brasileiros aqui mesmo na nossa empresa, comprando de mulheres, rapazes, meninos, meninas, com uma técnica especial que desenvolvemos aqui mesmo para coletar fios inteiros. Os cabelos brasileiros não possuem emendas, os cabelos brasileiros não possuem aditivos químicos, eles não possuem processos de descutinilização, que é retirar a cutícula dos fios que estão invertidos. São cabelos bem selecionados e com a direção das cutículas na mesma posição. Raiz com raiz, ponta com ponta e fios muito sedosos e brilhantes.
Outro ponto que torna o cabelo brasileiro maravilhoso é a personalização, pois são cabelos que sabemos a procedência, que não possuem químicas, fáceis de serem descoloridos e personalizados de acordo com o gosto da cliente. Todo o processo de personalização de cor, descoloração e produção dos maravilhosos loiros são feitos aqui mesmo na empresa em processo industrial. E o Nano Slim foi se desenvolvendo ao longo do tempo, conseguindo atingir também clientes que cortaram o cabelo e se arrependeram, que gostariam de fazer um estilo diferente, ou até mesmo as pacientes pós-tratamento oncológico. As clientes que passaram pelo tratamento oncológico têm um lugar especial no meu coração, porque foi um desafio muito grande. As clientes pós-tratamento oncológico relataram muito desconforto no uso de perucas. Mesmo as mais sofisticadas, com acabamento muito refinado, esquentava muito a cabeça, abafava também a cabeça e elas não viam o desenvolvimento do cabelo natural. Com o Nano Slim, nós pudemos proporcionar essa experiência para vários clientes, que além de mudarem o visual, de conseguirem alongar os fios, terem essa alegria pós um tratamento, uma caminhada tão difícil, elas também tiveram o próprio cabelo natural, desenvolvendo naturalmente, sem agressão, e com muito conforto, muita tranquilidade, porque o Nano Slim não as impede, não as impedia de nenhuma atividade com a família, no dia a dia. Então foi uma transição muito tranquila, e o Nano Slim realmente se consolidou também com este público. Inclusive, uma das nossas clientes, que é uma médica que passou pelo tratamento oncológico, ela falou uma frase que nos marcou muito, que enquanto ela usava peruca, ela não se sentia já curada, e o Nano Slim trouxe essa liberdade, ressignificou mesmo esse sentimento para ela, e essa foi uma frase que marcou a toda a equipe do espaço. Ao longo desses anos também, nos preocupamos com o equilíbrio do pH do couro cabeludo para o crescimento do fio natural, pois se prendemos telas, extensões no cabelo natural, precisamos de um cabelo natural crescendo a todo vapor e forte, e desenvolvemos toda a linha Nano. Temos o Nano Pool, a Nano Mask, Nano Fluid e Nano Oil, cada um fazendo sua função, sendo que o shampoo e a máscara são de uso diário, próprios para serem usados em chuveiro, agindo em 3 minutos, e se preocupando com o pH do couro cabeludo, o equilíbrio do pH dos fios e evitando emborrachamento e quebra de fios longos, sejam os naturais ou os fios alongados, pois os fios alongados são como células mortas e não mais crescem. Então, manter a estabilidade e a elasticidade desse fio é importantíssimo, e a Nano Mask faz isso com maestria. E o Nano Fluid e o Nano Oil, que são produtos de finalização, são essenciais para a nutrição, para desembaraçar os fios, proteger do calor do sol e do secador. São produtos indispensáveis para que as suas extensões, os seus cabelos no Nano Slim durem muito mais. E podemos mostrar o sucesso de Nano Slim revelando às clientes que iniciaram o tratamento quando ainda estavam com cabelos curtos, queriam que seus cabelos naturais crescessem sem agressão, e após 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e 4 meses, temos provas reais dos cabelos naturais dessas clientes crescidos, saudáveis, desenvolvidos. E o Nano Slim, pela forma de aplicação, possui uma maleabilidade muito grande também, fazendo com que a gente consiga vários formatos na cabeça. Eu estou falando do mapeamento. Se eu preciso de telas muito circulares ou ovais para, de repente, cobrir uma área com alopécia, uma região específica da cabeça da cliente, Nano Slim consegue, porque tem essa maleabilidade da barreira mecânica, da barreira química, uma tela fina com cabelo e que realmente consegue desenhar formatos anatômicos na cabeça da nossa cliente. Esse é um diferencial que a maioria das técnicas não possui. Nano Slim é uma técnica registrada. O órgão que regulamenta marcas e patentes do nosso país, o INPI, nos concedeu o registro da marca. Temos também os direitos autorais e o nosso curso Nano Slim, que ajuda vários profissionais a ressignificarem também suas carreiras, suas experiências junto de suas clientes. Nossa formação online é reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Temos todas as certificações como marca séria e consolidada no Brasil. A proposta é que as mulheres ao redor do mundo conheçam e vivam a experiência Nano Slim. Todas que já estão cansadas de sofrer, que já tiveram experiências ruins, merecem conhecer uma técnica que realmente prova que Nano Slim cumpre o que promete, que Nano Slim respeita a cliente, que Nano Slim é saúde e é conforto. E por isso, eu venho te convidar a conhecer Nano Slim. Estamos chegando no seu país. Vem ser Nano Slim, você também.